E passo então a palavra à diretora, doutora Cristiane Jordan. Bom dia a todos. Cumprimento a diretora-presidente substituta, Meiruse Freitas, o diretor Alex Campos, o diretor Robson Mota. Cumprimento a subprocuradora-chefe Fátima Cibele, a ouvidora substituta Lorena e a secretária-geral Lívia. Cumprimento os servidores desta Anvisa e todas as pessoas que nos assistem pelo canal do YouTube. Em primeiro lugar, parabenizo a servidora Glória Latuf pela belíssima explanação do tema. Quero também, nesta oportunidade, agradecer às instituições cívicas, às instituições sociais e às organizações voluntárias que, por intermédio de suas ações e articulações, constroem a base do funcionamento de uma sociedade civil. Quero externar também aqui os meus especiais agradecimentos a todos aqueles que demonstraram interesse e se dedicaram a debater democraticamente o tema em questão, que notoriamente arrebatou uma parcela importante da sociedade brasileira e que, sem dúvida, colaborou decisivamente para um amadurecimento da Anvisa no que diz respeito a uma breve decisão. Agradeço com o mesmo arrobo a todas as manifestações orais aqui apresentadas. Pela importância do tema, o número de manifestações nos demonstra com muita satisfação e reafirma a possibilidade democrática de participação social em temas que a sociedade precisa conhecer. E, sobretudo, nos assessora na responsabilidade regulatória que recai sobre esta Anvisa. Muito obrigada a todos pela colaboração. Lilian, por ordem, antes da leitura do meu voto, eu trago uma reportagem vídeo, lembrando que não se trata de uma manifestação oral, mas de um vídeo curto de 12 minutos, trazido pela relatoria, com uma entrevista recentíssima veiculada pelo UOL, há apenas 2 dias, e que, de uma certa forma, poderá enriquecer a discussão sobre o tema dessa reunião. O entrevistado é o Dr. Jeffrey Wiggins, graduado em Química e doutor em Bioquímica, foi vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Brown Williamson, subsidiária da British American Tobacco, BAT, uma das maiores empresas de tabaco do mundo. Jeffrey Wiggins tem sido consultor da FDA, da Organização Mundial da Saúde e de instituições de inúmeros outros países. Eu considerei essa entrevista bastante oportuna para o momento e de grande relevância por ser um entrevistado, pessoa de eco internacional, com um grande conhecimento e experiência na área do tabaco. Sua história, inclusive, serviu de inspiração para o filme de Insider, O Informante. Trata-se, portanto, de personalidade de grande importância e credibilidade no tema do tabaco. Trago aqui um pequeno trecho da entrevista. Por favor, Lilian. Cigarette delivers nicotine, and e-cigarette delivers nicotine with a tasty flavor, like mango, mint, and is very attractive to children. We know that Juul was highly successful in schools. And when a child becomes addicted at such an early age, there is not only an addiction, but it also changes some of the brain chemistry. And that's where it's so dangerous. I mean, how do they get access to an e-cigarette? Oh, yeah. From an older friend. Okay. They particularly children at a young age like the flavored e-cigarette. Mint, mango, strawberry, those types of flavors that have been pushed by Juul are very attractive to young children. How they get access to it is they get somebody who's 18 years old to buy it. And they get it. Or they get it from the family or a brother or a sister. But an e-cigarette is about the size of my finger. And it's very easily disguised in my hand. And I can go, and then like they blow it out.
So you don't need matches, you don't need a lighter, there's no ash. And you can change it, the pod, the flavor pod with nicotine. You can change it. So you have the main device, you put into it, or you buy it with the pod, you buy it on the internet, that they're all over. Doutora Cristiane, a senhora tem a palavra. Obrigada. Obrigada, Lilian. Eu gostaria de fazer ainda algumas considerações antes da leitura do meu voto. Em primeiro plano, gostaria de falar sobre o papel da Anvisa perante o processo regulatório dessa natureza, no bojo da criação das agências, na reforma administrativa ocorrida na década de 90, a Anvisa, diferentemente de outras agências criadas para controle e regulação das concessionárias de serviços públicos, decorreu de uma descentralização do Ministério da Saúde, cuja especialização buscava a eficiência regulatória, como toda agência, no sistema sanitário. A Anvisa tem como objetivo proteger a saúde da população através do controle sanitário de produtos, serviços e ambientes submetidos à vigilância sanitária, como os portos, aeroportos e fronteiras. Toda agência regulatora tem a valorização do trabalho técnico como princípio balizador de sua atuação, em especial a Anvisa. Isso significa dizer que a Anvisa é essencialmente técnica. Ela tem a responsabilidade de avaliar a segurança, a eficácia e a qualidade de produtos, de serviços ou ambientes que possam colocar em risco a saúde da população. Então, esse é um ponto que constitui premissa no nosso trabalho aqui na Anvisa. A avaliação é essencialmente técnica e o objetivo desse trabalho é proteger a saúde da população através de mecanismos que assegurem o tripé da segurança, da eficácia e da qualidade. Nós não podemos aprovar uma vacina se ela não tiver segurança e eficácia. Nós não podemos aprovar ou manter um agrotóxico ou defensor agrícola, ainda que com toda a importância econômica que requer a atividade agrícola, se esse defensor agrícola não traz a segurança para a saúde da população. O que eu quero chamar a atenção dos senhores é que neste tipo de avaliação não há espaço para ponderar essa ação protetiva da Anvisa, a ação que protege a saúde da população, com questões de ordem econômica, questões de mercado, quando os riscos sanitários comprovadamente comprometem a saúde da população. Pelo contrário, a avaliação da segurança, eficácia e qualidade se sobressaem a qualquer consideração econômica. Outra questão de grande importância que deve ser considerada principalmente neste tema é a ilegítima argumentação de que devemos trazer para a regulamentação aquilo que já existe de forma completamente ilegal. Sabemos, sim, que existem contrabandos, descaminhos, falsificação de produtos que possivelmente contribuem para a piora de efeitos adversos do uso do produto em pauta. Mas isso não pode justificar jamais uma conclusão deliberativa da Anvisa sobre qualquer produto, seja pela potencial perda tributária, seja pela possibilidade desleal de acerto e harmonização comercial do produto. Resguardar a saúde com segurança é o que deve fundamentar qualquer decisão com relação ao DEF. Ponto de consideração indubitavelmente esclarecedor é a AIR, Avaliação do Impacto Regulatório, que é o objeto da nossa relatoria. A AIR é um documento oficial obrigatório que inaugura o processo regulatório feito pela área técnica, que reúne todas as evidências científicas sobre o produto, no caso, os produtos conhecidos como DEF. É obrigatório porque é constante da nova lei das agências e da lei de liberdade econômica, tem suas previsões legais de dispensa, sim, em caso, por exemplo, de urgência regulatória, que não é o nosso caso. É como se fosse um instrumento de perícia solicitada pelo juízo. O magistrado, frente a uma decisão que envolve conhecimentos técnicos específicos, suscita sempre a realização de perícia técnica para ajudá-lo na sua decisão. A AIR assume hoje um protagonismo dentro do processo regulatório que, sendo aprovado pela colegiada, servirá de um guia técnico para o prosseguimento da feitura da nova regulamentação. Ainda que por lei esse instrumento, a AIR, não seja vinculatório para com a deliberação do colegiado ao final do processo,
A verdade é que ele reúne toda a base técnica especializada com as evidências científicas nacionais e internacionais a respeito do produto. E por isso a IR segue um formato definido em regulamentação específica, e nesta relatoria podemos afirmar, segundo a avaliação da Gerência Geral de Regulamentação GGREG, que todo o trâmite formal da IR foi devidamente atendido. Então, senhores, nós temos um documento de mais ou menos 300 páginas que nos trazem subsídios técnicos para a nossa decisão, que é o relatório da IR. E ainda que a sua versão preliminar já tenha trazido subsídios suficientes para a decisão da relatora, mesmo assim, eu decidi favoravelmente a propositura da área técnica na complementação do seu conteúdo, através da deliberação da tomada pública de subsídios, com a renovação da mesma, totalizando um período de 60 dias, para que a sociedade interessada pudesse ainda se manifestar com relação à versão preliminar apresentada. A AIR traz muito bem pontuado o problema regulatório como sendo, abre aspas, riscos e agravos associados ao uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, DEF, fecha aspas. Trata dos riscos inerentes ao uso do DEF com causas e consequências evidenciáveis e inquestionáveis do ponto de vista da ciência. Apresenta o cenário internacional com a explosão do uso destes produtos em alguns países. Relata sobre o marketing dos DEFs promovido pela indústria, dirigido jovens e adolescentes, com a consequente experimentação, iniciação e viciação do uso desses produtos. Relata também sobre os apelos da indústria pela redução de danos, sem comprovação científica até o momento, com isenção de conflitos de interesse. Relata também sobre a manutenção do uso de produtos de tabaco por meio de uso dual, uso concomitante de DEF e produtos tradicionais de tabaco, sobre o risco de aumento do tabagismo no Brasil, diante do efeito porta de entrada ou da recaída de ex-fumantes ao tabagismo por meio do uso do DEF. Relata ainda sobre a renormalização do ato de fumar como ameaças políticas de controle do tabaco, contrariando os compromissos do Estado brasileiro com a redução do tabagismo através da Convenção Quadro e da dependência nicotina, dentre outros. Todas essas questões são detalhadamente apresentadas no documento técnico. Enfim, gostaria de agradecer a toda a equipe técnica da GGTAP pelo hercúleo trabalho desempenhado nesses últimos meses. Agradeço a gerente-geral Stefânia, agradeço o gerente-geral antecessor, Luiz Bernardo Viamonte, que muito contribuiu para o avanço e condução do processo. Faço aqui um agradecimento especial à servidora Glória Latuf pela dedicação, competência e primor com os quais ela enfrentou a tarefa de concluir a AIR e a TPS para que pudéssemos hoje apresentar aos senhores o estado da arte de um processo construído e trabalhado durante 3 anos, trabalhado a várias mãos com ampla participação da sociedade no tema. Minha eterna gratidão a todos por eu ter a oportunidade de ser a porta-voz dessa relatoria, cuja elaboração foi musculosa, firme e segura com relação ao seu objetivo, e que, na minha visão, independentemente do seu desfecho regulatório, será marcado por uma sensação de dever cumprido. E concluindo assim a minha introdução, passo à leitura do meu voto. Ele é um voto extenso, mas eu vou procurar resumi-lo na medida do possível. Trata-se do voto número 207, diretriz. Trata da submissão à diretoria colegiada da Anvisa do relatório de análise de impacto regulatório, AIR, sobre dispositivos eletrônicos para fumar, DEF, para fins de revisão da RDC 46, de 28 de agosto de 2009, elaborado pela Gerência Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fumígenos derivados ou não do tabaco, GGTAP. Os dispositivos eletrônicos para fumar, também conhecidos como cigarros eletrônicos e cigarretes, tabaco aquecido, dentre outros, são constituídos, em sua maioria, por um equipamento com bateria recarregável e refis para utilização. Esses dispositivos surgiram no mercado internacional com a alegação de serem uma alternativa ao cigarro tradicional, com o potencial de causar menos riscos à saúde e como possíveis instrumentos para o tratamento da dependência do tabaco, e a recente expansão desses produtos tem chamado a atenção da comunidade científica, autoridades sanitárias e organismos internacionais. Desde 2009,
a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil por meio da RDC 46 de 2009. Essa decisão se baseou no princípio da precaução, devido à inexistência de dados científicos que comprovassem as alegações atribuídas a esses produtos. A revisão da regulamentação do DEF, inserida em agenda regulatória, busca exatamente registrar, compilar e avaliar informações e dados científicos que demonstram segurança e eficácia no uso do produto. Desde a publicação do citado normativo, vários estudos têm sido disponibilizados com o intuito de avaliar os conteúdos das emissões, de mensurar os impactos à saúde e de descrever os riscos associados a esses produtos. Em 2016, a GGTAB participou da revisão técnica da publicação intitulado Cigarros Eletrônicos, o que sabemos?, produzida por meio de uma parceria entre o Instituto Nacional do Câncer, INCA, Ministério da Saúde e a Anvisa. Tal documento reuniu informações sobre a composição do vapor, potenciais prejuízos ou redução de danos à saúde e sua utilização no tratamento da dependência de nicotina. Em 2017, a Anvisa inseriu a discussão sobre o DEF na Agenda Regulatória 2017-2020, tema 11.3, novos tipos de produtos fumígenos, especialmente considerando que o setor produtivo vinha pleiteando que se realizassem discussões acerca das novas evidências produzidas sobre o assunto. Ao inserir o tema em sua agenda regulatória, a Anvisa busca avaliar, dentro do contexto de um problema regulatório, o estado da arte da ciência produzida, bem como os potenciais riscos e benefícios à saúde, de forma a subsidiar sua tomada de decisão. É nesta esteira que a avaliação do impacto regulatório, AIR, ganha um papel de destaque preponderante, porque reúne todas as evidências científicas nacionais e internacionais para que possamos avaliar e decidir com a responsabilidade que o tema requer. Em abril de 2018, a Anvisa organizou um painel técnico para a discussão dos DEF. Tal evento ocorreu no auditório da Anvisa em Brasília e contou com a participação do setor produtivo, pesquisadores nacionais e internacionais, sociedade civil organizada, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Câncer e parlamentares. O debate abordou a carência de dados científicos conclusivos que comprovem o uso seguro dos DEF. E aqui, reitero, senhores, sobre a importância de garantirmos a segurança do produto analisado, não somente de forma imediata, mas também a médio e longo prazo. Percorremos décadas de uso do cigarro comum com consequências nefastas do ponto de vista da saúde da população, seja na morbidade e mortalidade decorrente de doença cardiovascular e, sobretudo, na doença oncológica em todos os seus tipos. Estamos avaliando um novo produto, dispositivos eletrônicos para fumar, e as evidências de segurança devem ser tomadas como definidoras das nossas decisões. Em 2019, foi formalmente deflagrada a abertura do processo regulatório por meio da publicação do termo de abertura do processo administrativo de regulação número 22, de 4 de junho de 2019. À época, optou-se por conduzir o processo regulatório em consonância com as diretrizes do novo modelo regulatório da Anvisa, estabelecido por meio da portaria 1741 de 2018 e detalhada na orientação de serviço número 56 de 2018. Hoje, substituídas, respectivamente, pela portaria 162 de 2021 e pela orientação de serviço de 2021 também. Em agosto de 2019, para iniciar o debate regulatório sobre os DEFs, foram realizadas 2 audiências públicas, a primeira no dia 8 de agosto em Brasília e a segunda no dia 27 de agosto no Rio de Janeiro. As gravações integrais e as apresentações realizadas durante as audiências públicas estão disponíveis no site da Anvisa. Em 2021, o processo foi incluído na nova Agenda Regulatória 2021-2023 sob o projeto 16.4, regularização de produtos fumígenos, e entre os meses de março e abril do mesmo ano foram realizadas 3 consultas dirigidas às empresas que comercializam DEF no exterior, a entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e a pesquisadores de instituições de ensino, pesquisa e órgãos governamentais. Em junho de 2021,
a GGTAB concluiu a primeira versão do relatório parcial de AIR e o submeteu à apreciação desta terceira diretoria, que solicitou análise de coerência e conformidade à Gerência Geral de Regulamentação e Boas Práticas Regulatórias, GGREG, conforme disposto no artigo 29 da Orientação de Serviço 96 de 2021. Em 31 de agosto, a então GGREG apresentou o relatório de análise de coerência e conformidade, apresentando sugestões relacionadas ao encadeamento lógico, método e adequação da IR, com base no preconizado na portaria 162 de 2021 e na ordem de serviço 96 de 2021, no guia de AIR da Anvisa e no guia para a elaboração de AIR publicado pelo Ministério da Economia. Em novembro, após o recebimento do relatório de análise de coerência da gerência de AIR, a GGTAB procedeu à análise das informações, realizou modificações do documento e encaminhou segunda versão do relatório parcial da AIR. Entre dezembro e março de 2022, rodadas de discussões internadas foram realizadas e, seguindo o previsto no inciso 1 do artigo 29 da Ordem de Serviço 96 de 2021, esta terceira diretoria sugeriu à GGTAB a verificação de algumas informações descritas no relatório de AIR, considerando questões relativas à redação, uso de determinadas expressões, formatos e metodologia de elaboração do AIR. Em março de 2022, após concluir a análise dos pontos questionados, a GGTAB realizou as adequações e melhorias no texto, incluiu novas informações técnicas relevantes ao processo regulatório e encaminhou à terceira diretoria a proposta para a realização de tomada pública de subsídios do relatório parcial de AIR. Em março de 2022, a então GGREG e a Procuradoria Federal junto à Anvisa, em resposta a questionamento desta terceira diretoria quanto à autoridade competente para aprovação da TPS, manifestaram-se por meio da nota técnica número 6 da GADIP e o parecer número 67 da Procuradoria Federal da Anvisa. Em 31 de março, esta terceira diretoria manifestou concordância com a proposta apresentada pela GGTAB, considerando conveniente e oportuna a realização da TPS e aprovou a sua realização nos termos sugeridos pela área técnica. Tendo sido, então, publicado o edital de chamamento número 7, de 5 de abril de 2022, para anunciar a coleta de contribuições ao relatório parcial de AIR por 30 dias, compreendido entre os dias 11 de abril a 11 de maio de 2022. Em 3 de maio, frente a pedidos de prorrogação de prazos da TPS e considerando o entendimento técnico apresentado por meio da nota técnica 12, da GGTAB DIRI 3, esta terceira diretoria aprovou a prorrogação do prazo para o procedimento de contribuição por mais 30 dias, tendo sido então publicado o edital de chamamento número 10, de 5 de abril de 2022, para anunciar a prorrogação do prazo para a coleta de contribuições ao relatório parcial da IR até o dia 10 de junho de 2022. O relatório da TPS, contendo a íntegra das manifestações recebidas durante o prazo de vigência, foi aportado aos autos em 1º de julho. Em 28 de junho, a GGTAB encaminhou, por meio do despacho número 170, o relatório de AIR de DEF para fins de revisão da RDC 46 de 2009, destacando as alterações realizadas após a realização da TPS. Portanto, senhores, todas as fases iniciais do processo regulatório, até a apresentação desta IR, cumprem com a observância legal e regulamentar dos requisitos formais e materiais do relatório que atestam a integridade, conformidade, isenção e aptidão dos seus objetivos, quais sejam apresentar as evidências científicas sobre o tema e propor medida regulatória adequada. É o relatório. Passamos à análise dos dispositivos eletrônicos para fumar. Na década de 80 foram lançados os primeiros produtos de tabaco aquecido, com alegações dos fabricantes de que seriam produtos com menos riscos e que causariam menos danos à saúde. E a partir de 2003 foram desenvolvidos cigarros eletrônicos com refis líquidos que tiveram grande crescimento ao longo dos anos. A primeira geração de cigarros eletrônicos com refis líquidos tinha sistema fechado e eram produtos descartáveis, que não permitiam a customização de seus conteúdos pelos usuários. Ao longo dos anos, foram sendo desenvolvidos novos dispositivos e a segunda geração dos cigarros eletrônicos passou a permitir recarregamento
onde os usuários personalizam o conteúdo do e-líquido 1, adicionando diferentes substâncias, sabores, etc. Além disso, novos modelos e cores ampliaram a diversidade desses produtos. Após esta etapa, a terceira geração foi a de cigarros eletrônicos em modelos tanque, que além de permitirem a manipulação do conteúdo e-líquido, permitia uma maior quantidade no reservatório. Os produtos desta geração passaram a agregar tecnologias como relógio, Bluetooth e ajuste de parâmetros do equipamento. Um dos mais recentes lançamentos consiste no cigarro eletrônico com sistemas pod, conhecidos como quarta geração, que se assemelha a um pendrive, devido ao menor tamanho de vários modelos. Estes produtos são utilizados com refis em cápsulas, contendo líquidos em diferentes sabores. Muitos deles utilizam sais de nicotina em sua composição, uma modificação da molécula de nicotina ainda pouco estudada, com alto potencial de causar dependência e sem tratamento específico definido pela ciência. Além das gerações citadas, também foram desenvolvidos os DEF em modelo híbrido, que podem ser utilizados com líquido ou tabaco aquecido. Há também os vaporizadores de ervas secas, que podem ser utilizados com tabaco ou com qualquer outra erva ou planta. A partir de 2015, novos produtos de tabaco aquecido foram lançados no mercado pelas maiores empresas fabricantes de cigarros convencionais. Tais produtos encontram-se em expansão no mercado internacional e, como os cigarros eletrônicos com refis líquidos, têm chamado a atenção da comunidade científica, autoridades sanitárias e organismos internacionais. O termo dispositivo eletrônico para fumar, adotado pela Anvisa, quando da publicação da RDC 46 de 2009, abrange todos os tipos de DEF, independentemente do tipo de refil, aparelho, etc. Tecnicamente, esta terminologia foi acertada, pois graças a ela não houve lacuna regulatória que permitisse a comercialização de produtos que apresentam riscos conhecidos e desconhecidos à saúde da população. Em diversos países diferentes, tipos de DEF entraram no mercado pois não havia regulamentação, nem proibitiva e nem permissiva, gerando aumento da prevalência, principalmente entre os mais novos e diversos danos à saúde. Do relatório de análise de impacto regulatório. Inicialmente, faz importante lembrar que a AIR consiste em um processo sistemático de análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ações disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos. Tem como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão e, em última análise, contribuir para que as ações regulatórias sejam eficientes. Esse instrumento vem sendo utilizado nos processos regulatórios da Anvisa e auxilia na promoção da transparência e ampliação do diálogo com o setor produtivo e a sociedade em geral. Criado pela nova Lei das Agências e Lei da Liberdade Econômica, tem assumido um protagonismo no processo regulatório, pois seu aporte traz os subsídios técnicos necessários para a tomada de decisão. Dito isso, é oportuno destacar que a submissão do presente relatório a esta colegiada está pautada no artigo 29 da Portaria 162 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para a melhoria da qualidade regulatória na Anvisa e que a presente etapa do processo segue os fluxos e o procedimento para a elaboração e para a deliberação de instrumentos regulatórios estabelecidos pela Orientação de Serviço 96, conforme destacado. Eu não vou ler para melhorar o nosso tempo. Necessário esclarecer que o direcionamento dado pelo relatório da AIR não é vinculativo, cabendo à diretoria colegiada, instância máxima decisória da Anvisa, decidir por adotar ou não a alternativa indicada no relatório, conforme prevê a portaria 162 de 2020. É importante destacar que até aqui todas as premissas legais e etapas obrigatórias foram rigorosamente seguidas na condução do presente processo. Conforme a avaliação da Assessoria de Melhoria da Qualidade Regulatória, nos termos do despacho número 154, no que tange ao aspecto formal, o relatório de AIR, ora em apreciação, cumpre com os requisitos determinados pelo artigo 22 da referida portaria número 162 de 2020 e sua estrutura contempla todos os elementos necessários, incluindo sumário executivo objetivo e em linguagem acessível ao público, identificação do problema regulatório a ser solucionado com a apresentação das causas e sua extensão, identificação dos agentes afetados, da fundamentação legal referente à atuação da Anvisa frente ao tema, definição
definição dos objetivos regulatórios que se pretende alcançar, mapeamento da experiência internacional sobre o tema, descrição das possíveis alternativas para o enfrentamento do problema e a exposição de seus possíveis impactos, comparação das alternativas, identificação dos efeitos e riscos, a descrição da participação social, da estratégia de implementação, monitoramento e avaliação, além de apresentar a descrição da alternativa sugerida, considerada mais adequada à resolução do problema regulatório e ao alcance dos objetivos pretendidos. Do ponto de vista material, sua abordagem foi igualmente cumpridora de seu papel de reunião, registro e avaliação de todas as evidências científicas nacionais e internacionais sobre o tema. Nessa direção, a avaliação das REG, por meio do despacho número 154, concluiu que, abre aspas, sem avançarmos na análise do conteúdo do relatório, verifica-se que ele contém os elementos minimamente exigidos pelo artigo 6 do Decreto 10.411 de 2020. Conforme informado pela área técnica, todos os fatos relatados no relatório da IR são acompanhados de evidências que podem ser acessadas pelos interessados para a comprovação das informações apresentadas. Neste contexto, vale destacar que, como estratégia para garantir a busca e análise robusta e isenta de qualquer viés das evidências científicas disponíveis para a elaboração do relatório da IR, a Anvisa solicitou às instituições e pesquisadores externos independentes a elaboração de pareceres, estudos e relatórios sobre o tema. Participaram do levantamento de evidências instituições internacionais como Johns Hopkins University, Universidade da Califórnia, São Francisco, Centers for Disease Control and Prevention e Organização Pan-Americana de Saúde, e instituições nacionais como o Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde e a Universidade de São Paulo, USP. E conforme informado pela área técnica, todos os resultados oriundos do levantamento de evidências e estudos realizados por estas instituições foram considerados na elaboração do relatório da IR. Passo a destacar os principais pontos do relatório da IR. Da identificação do problema regulatório. De acordo com o guia de IR da Anvisa, a identificação do problema regulatório consiste na parte do relatório onde devem ser descritas a contextualização do problema, a descrição do problema principal, suas consequências, a identificação de suas causas raízes e as evidências relativas ao problema principal. Nesse sentido, o relatório de AIR apresenta inicialmente uma abordagem contextual do desenvolvimento dos déficits no mercado, relata sua adaptação ao longo dos anos, caracterizando uma identificada mudança de propósito desses produtos ao assumirem características e propriedades tecnológicas que facilitaram o incremento de sua participação no mercado relacionado ao hábito de fumar. Na linha histórica desse desenvolvimento, o relatório da IR destaca a atuação regulatória da Anvisa, que em 2009, baseado no princípio da precaução, publicou a RDC 46, de 28 de agosto daquele ano, proibindo a comercialização, a importação e a propaganda de quaisquer produtos conhecidos como cigarros eletrônicos, e-cigarettes, e-cig, e-cigar, entre outros, especialmente os que alegassem substituição dos produtos tradicionais no hábito de fumar ou que identificassem como alternativa para o tratamento do tabagismo. O relatório da IR destaca ainda que, desde então, vários estudos foram apresentados com o intuito de avaliar riscos e impactos associados ao DEF. Neste contexto, o problema regulatório foi definido como, abre aspas, riscos e agravos associados ao uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, fecha aspas. Conforme exposto no relatório, os riscos inerentes ao uso de DEF possuem diversas causas e consequências. Foram identificadas 28 causas raízes deste problema regulatório, com a geração de 7 consequências. No relatório de AIR, as causas foram agrupadas de acordo com as seguintes características: interferências dos DEFs nas políticas de controle do tabaco, toxicidade e impactos à saúde, atratividade e iniciação de crianças e adolescentes, ausência de comprovação de dano-risco reduzido dos DEFs e de uso em apoio à cessação, interferência e estratégia da indústria na tentativa de promover seus produtos, além da ausência ou inadequada percepção dos riscos dos DEF pela população.
Com relação às consequências relacionadas aos riscos e agravos associados ao uso do DEF, o relator da IR destaca a epidemia ou aumento de uso destes dispositivos eletrônicos, principalmente entre jovens e adolescentes. O efeito porta de entrada para o tabagismo, para os produtos convencionais e outras drogas e a iniciação de não fumantes ao tabagismo, por meio do uso inicial de DEF, e, além disso, o aumento de agravos à saúde associados ao uso dual, ao DEF e produtos convencionais, o aumento da prevalência de doenças pulmonares, cardíacas, imunológicas, dentre outras, além da normalização do ato de fumar, uma vez que estes produtos são mais aceitos socialmente do que os produtos convencionais. De acordo com a avaliação de coerência e conformidade realizada pela GGREG, o problema está definido de maneira clara, possui correlação com as causas e consequências apontadas, e essas foram devidamente vinculadas a uma série de evidências que sustentam as informações apresentadas sobre os potenciais riscos relacionados ao uso do DEF. Neste contexto, vale destacar que, como estratégia de revisão e busca de evidências científicas para a elaboração do relatório de AIR, a Anvisa solicitou a instituições e pesquisadores externos independentes a elaboração de pareceres, estudos e relatórios sobre o tema. Participaram do levantamento de evidências instituições internacionais, como Johns Hopkins University, Universidade da Califórnia de São Francisco, Centers for Disease Control and Prevention e Organização Pan-Americana de Saúde, instituições nacionais como Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde da Universidade de São Paulo, USP, todos os resultados oriundos do levantamento de evidências e estudos realizados por essas instituições foram considerados na elaboração do relatório da IR. Importante destacar que a realização do relatório em tela se deu num período de 3 anos. Durante 3 anos, a GGTAP, área técnica da Anvisa, que trata de tabaco, vem relacionando, registrando, compilando todas as evidências científicas nacionais e internacionais sobre o tema. Da identificação dos agentes econômicos, dos usuários de serviços prestados e dos demais agentes afetados pelo problema regulatório. O relatório da IR apresenta um mapa de atores afetados, que possibilita a identificação dos agentes afetados pelo problema e o enquadramento destes de acordo com o grau de impacto a que estão sujeitos. O relatório também apresenta uma descrição sucinta dos aspectos prioritários que explicam a forma como esses agentes se relacionam e sofrem os impactos do problema. De acordo com a avaliação de coerência e conformidade realizada pela GGREG, isto vai ao encontro das boas práticas regulatórias. Dentre os agentes afetados pelo problema regulatório identificado no relatório estão: A. Fabricantes de DEF e de produtos fumígenos convencionais. B. Fumicultores. C. Usuários de DEF. D. Fumantes, ex-fumantes, não fumantes. E. Crianças, adolescentes, adultos jovens. F. Sociedade civil organizada. G. Ministério da Saúde INCA. H. Profissionais de saúde e associações médicas. I. Comissão Nacional para a Implementação da Convenção Quadro. I. J. Entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e instituições de pesquisa. Da identificação da fundamentação legal que ampara a ação da Anvisa contra o problema regulatório. O relatório da IR descreve como base legal a Lei número 9782, de 99, Lei da Criação da Anvisa, destacando o artigo 2º, que define as competências da União no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e o 8º, que inclui cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, como bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela agência. Ainda no âmbito da Lei 9.789, cumpre destacar o artigo 6º, que eu vou deixar de ler para que a gente possa agilizar a nossa apresentação. Ademais, os incisos 11 do artigo 8º da Lei 9792 também estabelece algumas definições. O relatório de AIR também destaca o Decreto Federal número 5.658, de janeiro de 2006, que ratifica a Convenção Quadro para o controle do tabaco no Brasil. A RDC 46, que trata da proibição da comercialização, importação e propaganda de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar, e a portaria conjunta que aprova da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da CIAS, da Economia, essa portaria conjunta número 10, que aprova o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do tabagismo. Nestes textos fica evidente que a atuação sobre o problema é de competência legal da Anvisa.
Ademais, considerando que o assunto relativo ao DF tem sido objeto de discussão no Legislativo, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, o relatório da ER também apresenta a relação de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que versem sobre o tema. Foram identificados 4 projetos de lei em tramitação relacionados à proibição de DF. Outras fundamentações legais foram descritas pela área técnica no relatório da IR após a finalização da tomada pública de subsídios e, como citação, eu também não vou ler, alguns dispositivos da Constituição Federal, da Lei 13.874 de 2019, da Lei 8.078 de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências, e da Lei 8.069, novamente de 90, Lei 12.852 de 2013, em cumprimento ao direito ao envelhecimento saudável contido na Lei 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e da outras providências, há que se proteger a população dos danos provocados pelo tabagismo decorrente da iniciação de jovens e adolescentes por meio dos DEF, dos desconhecidos efeitos de todos os tipos de DEF a longo prazo e do uso dual do DEF e produtos convencionais, citando a Lei de Proteção dos Idosos. Da identificação dos objetivos regulatórios. Com base no problema regulatório e nas causas raízes identificadas, o relatório descreve o objetivo geral e os objetivos específicos a serem alcançados com a atuação regulatória. Conforme descrito no relatório, os objetivos foram priorizados a partir da matriz gravidade, urgência e tendência e da governabilidade da Anvisa. O objetivo geral definido foi, abre aspas, proteger a população dos riscos e agravos associados ao uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, fecha aspas. E os objetivos específicos foram, a, impedir o aumento do tabagismo e o consumo de drogas ilícitas no Brasil. B, proteger a população dos riscos inerentes ao uso dos DEF. C, proteger crianças e adolescentes da iniciação ao tabagismo. D, implementar ações regulatórias baseadas em evidências científicas robustas. E, proteger a população das ações promocionais e mercadológicas. E F, informar a população sobre os riscos comprovados associados ao DEF. E é importante mencionar que todos os objetivos para a atuação regulatória encontram-se alinhados à missão, visão e valores da Anvisa, assim como aos objetivos estratégicos da agência contidos no Plano Estratégico 2020-2023, em especial aos objetivos 3, garantir o acesso seguro da população a produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Do mapeamento da experiência internacional. O mapeamento de experiências internacionais realizado permitiu o levantamento sobre a forma como outros países atuam diante do problema regulatório identificado. O relatório da IR apresenta o estudo realizado em diversos países, dando suporte a uma leitura crítica a respeito de como a regulação dos DEF é enfrentada mundialmente. O benchmarking realizado foi capaz de agregar evidências práticas quanto à regulação do tema em debate. Segundo informações do Secretariado da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, de setembro de 2019, 102 dos 181 países parte da Convenção Quadro, à época, reportaram que havia cigarros eletrônicos com nicotina em seus mercados, entretanto, apenas 63 países regulavam tais produtos. Conforme o levantamento realizado, há países que regulamentam especificamente os cigarros eletrônicos com refis líquidos com e sem nicotina, outros que regulamentam os produtos de tabaco aquecido, e há os que não possuem regulamentação para nenhum dos tipos de dispositivos eletrônicos para fumar. Com o objetivo de obter informações oficiais de autoridades sanitárias internacionais que tenham autorizado a comercialização dos DEFs com tais alegações, com o apoio da Assessoria de Assuntos Internacionais da Anvisa, a INT, foi realizada consulta a 40 países, dos quais 17 responderam. Esses 17, Canadá, Comissão Europeia, Equador, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Holanda, Hong Kong, México, Índia, Itália, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido, Singapura e Uruguai. Destes, 5 não autorizam até o presente momento a comercialização desses produtos: Equador, Índia, Noruega, México e Singapura.
A comunidade europeia não menciona qualquer permissão de comercialização dos DEF com alegações de redução de danos. Pelo contrário, os produtos devem conter advertências sanitárias. Dos 11 países que permitem a comercialização desses produtos, apenas 3 autorizam a comercialização com alguma alegação relativa à exposição às substâncias tóxicas e alegações de saúde, entretanto com restrições, e em cenários específicos, como Estados Unidos, Filipinas e Reino Unido. Importante mencionar que, conforme consta no relatório da IR, em 2018, a Agência Americana de Food and Drug Administration, FDA, determinou que 5 fabricantes de dispositivos eletrônicos para fumar apresentassem um plano de ação para mitigar o uso destes produtos por jovens, com diversas ações, inclusive o recolhimento dos produtos que continham aditivos, até que o tema fosse revisto pela agência como parte da Pre-Market Tobacco Product Applications, PMTA. As demais ações foram a descontinuação de venda para estabelecimentos penalizados pelo FDA por venderem produtos de tabaco a menores, a qualificação de clientes e reporte ao FDA de estabelecimentos que estejam vendendo produtos a menores e eliminação das vendas online ou prova de que esta venda não está contribuindo para o uso do produto por jovens e a reavaliação das práticas de mercado para prevenir o uso por menores. O relatório da IR também apresenta dados de prevalência do uso de dispositivos eletrônicos para fumar em diversos países, continentes com diferentes culturas, densidades populacionais, condições econômicas, características populacionais, dentre outras. A intenção é demonstrar os cenários enfrentados por esses países diante do consumo desses dispositivos, tanto por crianças e adolescentes quanto por adultos. Na América Latina, por exemplo, o informe sobre o controle de tabaco na região das Américas 2018, publicado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que apresenta a prevalência do uso de cigarros eletrônicos em 18 países da região, demonstrou que em 9 deles a prevalência de uso de cigarros eletrônicos ultrapassou a de cigarros convencionais. Ainda vale destacar que consta do relatório da IR a comparação da prevalência de uso de cigarros eletrônicos entre adultos, em que evidencia que o Brasil aparece como o 5º país com menor prevalência de 42 países, Com relação à comparação da prevalência de uso de cigarros eletrônicos entre jovens, o Brasil destaca-se como o país de menor prevalência dentre os 65 países analisados. No Brasil, a prevalência do consumo de DEF na população de 15 anos ou mais, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 2019, é de 0,6%. A maior prevalência foi encontrada na região centro-oeste, com metade absoluta destes usuários localizados na região sudeste. De acordo com a GGTAB, o que chama a atenção neste estudo é que, mesmo a prevalência nacional sendo baixa, o percentual de usuários de DEF é 70% de jovens e adultos jovens. Outro fato é que 90% dos usuários de DEF não são fumantes, o que alerta para a atratividade exercida por estes dispositivos. Da descrição dos possíveis alternativas para enfrentamento do problema regulatório. A identificação das alternativas regulatórias constitui uma fase importante do processo de AIR. O relatório de AIR descreve a identificação de 3 alternativas regulatórias para enfrentamento do problema. A alternativa 1, que propõe a manutenção do texto e das proibições estabelecidas pela RDS 46, sem a implementação de ações adicionais não normativas. A alternativa 2 consiste na manutenção da proibição da comercialização, importação, propaganda dos DEFs, com a revisão e melhoria do texto atual da RDC número 46, complementada com a adoção de medidas regulatórias não normativas em parceria com diversos órgãos e instituições. Já a alternativa 3 refere-se à revogação das proibições estabelecidas pela RDC 46 e permissão da fabricação, importação e comercialização dos DEFs. Contudo, conforme descrito no relatório da IR, diante de todas as evidências obtidas e apresentadas no relatório da IR, a equipe técnica da GGTAB considerou a alternativa 3, na qual os DEFs pudessem ser autorizados no Brasil, como tecnicamente inviável e potencialmente lesiva à saúde pública.
Ou seja, se mostrou tecnicamente inadequado o desenho de um cenário no qual houvesse a permissão da comercialização desses produtos no país, devido a todos os riscos à saúde, tanto individuais quanto populacionais, comprovadamente causados pelo DEF, e a ausência de comprovação de benefício que justificasse a sua utilização. No relatório da AIR, a área técnica assevera que, ainda que a regulamentação que proíbe dispositivos eletrônicos fosse alterada, permitindo e detalhando os requisitos para seu registro, as consequências dessa opção poderiam impactar a política de controle do tabaco no Brasil e colocar a saúde da população, principalmente de crianças e adolescentes, em risco. Dentre os potenciais impactos deste cenário, a sua inviabilidade apresentada no relatório destaca-se o que segue. Diante da diversidade de dispositivos eletrônicos existentes no mercado, passando das dezenas de milhares de marcas, com diferentes substâncias químicas em sua composição, torna-se inviável a comprovação generalizada de ausência de risco destes produtos. A diversidade de formulações e a infinidade de combinações possíveis entre as distintas composições, aliadas à diversidade de modelos de dispositivos eletrônicos com diferentes componentes eletrônicos, tais como baterias, atomizadores, aquecedores, além de filtros e invólucros, impedem a análise de segurança de todos os produtos neste universo. Tais equipamentos teriam que ser avaliados quanto aos seus materiais constituintes, a geração de substâncias tóxicas a partir de baterias e sistemas de aquecimento e formação de aerossóis, componentes metais e plásticos que fazem parte do equipamento e sua relação com os refis utilizados por esses produtos. Importante também considerar a possibilidade de intoxicação acidental ou proposital com os líquidos. Mesmo que os equipamentos fossem registrados com sistemas de segurança para a proteção de crianças, envenenamentos com os líquidos ainda representam um risco para esse público. Como descrito no relatório da IR, países notificaram um aumento no número de intoxicações e mortes decorrência do envenenamento com líquidos contendo nicotina. Foram registradas ingestões acidentais, suicídios e até mesmo assassinato por meio da utilização indevida do líquido utilizados em dispositivos eletrônicos para fumar. Nesse contexto, ainda é necessário destacar que, dentre as substâncias que fazem parte dos diversos líquidos existentes, estão os flavorizantes, aditivos de aroma e sabor adicionados a produtos fumígeros para gerar atratividade, facilitar a inalação, mascarar sabores e odores desagradáveis, aumentar a absorção de nicotina, dentre outras funções. Diversos países estão proibindo a venda de DEF com aditivos, tendo em vista que vários estudos já demonstraram a predileção de crianças e adolescentes por esses produtos. No Brasil, a RDC 14 de 2012, que proíbe o uso de aditivos em produtos fumígeros, até o momento não foi implementada devido a ações judiciais. Quanto às embalagens dos dispositivos eletrônicos para fumar, a área técnica destaca que os DEFs deveriam seguir todas as regras de advertências sanitárias estabelecidas para os produtos convencionais de tabaco. Entretanto, diferentemente dos produtos de tabaco convencionais, as embalagens dos DEFs não são utilizadas depois de abertas. O que é portado pelo usuário é o carregador e o equipamento. Desta forma, a legislação em vigor relativa às imagens de advertência é ineficaz quando tratamos dos DEF. Outro ponto de grande relevância explorado no relatório da IR refere-se à atração de crianças e adolescentes por estes produtos, tendo em vista tanto a tecnologia empregada quanto o uso de aditivos, é um fator de extrema preocupação. Mesmo em países onde tais produtos são permitidos, o uso de crianças e adolescentes tem apresentado índices preocupantes. Como exemplo, é possível citar o caso do Canadá, que permitiu o registro desse produto em 2018 e observou o crescimento alarmante do consumo por jovens apenas um ano após a autorização para comercialização dos DEF. Ou seja, no exemplo citado, verificou-se que o estabelecimento de regras para comercialização e a proibição de venda para menores de 18 anos não consistem em medidas suficientes para impedir o acesso e o consumo por jovens. De acordo com a área técnica, ainda que o registro desses produtos no Brasil venha acompanhando de todas as proibições de marketing já estabelecidas para os produtos de tabacos convencionais, tem-se observado em diversos países o uso de distintas estratégias para a promoção dos DEF, principalmente para o público mais jovem, como, por exemplo, o uso de influencers digitais para a promoção do produto. Essas e outras práticas, conforme descrito no relatório da IR, têm sido observadas internacionalmente, mesmo em países onde são proibidas.
A dependência à nicotina por meio dos DEF, em especial daqueles que possuem sais de nicotina em sua formulação, também é um fator de grande preocupação. A ciência ainda não compreendeu de forma clara as diferenças entre a dependência causada pelos DEFs e a dependência à nicotina causada pelos produtos convencionais. Estudos descritos no relatório da IR demonstram que essa dependência existe, que se manifesta de forma importante e um de seus diferenciais seria o uso de sais de nicotina. Não foram encontrados protocolos clínicos internacionalmente estabelecidos para o tratamento da dependência causada pelos DEF, até porque a variedade de dispositivos e refis para utilização é muito grande, passando das dezenas de milhares até descritas em detalhes no relatório da IR. Conforme descrito no relatório da IR, além da dependência à nicotina, a desconhecida toxicidade e efeitos a curto, médio e longo prazo dos milhares de DEF disponíveis no mercado internacional, aliada à infinidade de possibilidades de combinação de líquidos em DEF que os utiliza, faz com que haja impossibilidade de previsão dos riscos à saúde aos quais a população estaria exposta. Além das substâncias já conhecidas e presentes nos produtos de tabaco convencionais, os DEF, inclusive os produtos de tabaco aquecido, apresentam substâncias que não fazem parte dos produtos convencionais de tabaco. Tais substâncias têm efeitos ainda desconhecidos à saúde. Dessa forma, mesmo com registro e a obrigatoriedade de apresentação de dados completos pelos fabricantes, o desconhecimento do impacto dessas substâncias à saúde permaneceria uma questão sem solução. A área técnica destaca que, mesmo com o estabelecimento das mesmas regras de produtos convencionais para os DEF, a percepção de risco dos usuários quanto aos dispositivos eletrônicos para fumar deve ser um fator de preocupação. Tais produtos têm sido promovidos como mais seguros e com menos riscos dos produtos convencionais, sem que haja evidências que sustentem tais alegações. Esse tipo de percepção sobre o produto, aliadas às emissões menos desagradáveis sensorialmente do que geradas por produtos convencionais, leva o consumidor a uma interpretação inadequada de que os DEF fazem menos mal do que os produtos convencionais. Ainda destaca-se como preocupação adicional demonstrada pela GGTAB a percepção de que são produtos de menor risco e que podem auxiliar na redução do consumo dos produtos convencionais de tabaco, pois este é um fator de risco para a escolha do uso desses produtos por pessoas que queiram diminuir ou parar de fumar produtos convencionais. O uso coincidente de produtos convencionais e de DEF é fato evidenciado em diversos países. Conforme explicado pela área técnica, a questão é que, além da indicação por crianças e adolescentes, o uso dual por indivíduos de maior idade que não conseguiram abandonar os produtos convencionais também representa um sério risco à saúde pública, pois, além de diversificar a forma com que os indivíduos utilizam a nicotina, faz com que o seu uso aumente. Uma vez aumentada a inalação de nicotina, o agravamento dos riscos à saúde e a dificuldade de parar de fumar só aumentariam. Da comparação das alternativas. A comparação das alternativas regulatórias consiste na parte do relatório na qual são detalhados aspectos relacionados à identificação dos custos e benefícios de cada alternativa considerada viável para solucionar o problema, permitindo a identificação da alternativa ou da combinação de alternativas regulatórias que se mostra mais adequada para o alcance dos objetivos pretendidos. Assim, considerando que a alternativa 3, na qual os DEF pudessem ser autorizados no Brasil, foi considerada tecnicamente inviável e potencialmente lesiva à saúde pública para a resolução do problema regulatório, a GGTAB realizou a comparação das alternativas 1, que propõe a manutenção do texto e das proibições estabelecidas na RDC 46, sem a implementação das ações adicionais não normativas, e 2, que consiste na manutenção da proibição da comercialização, importação, propaganda dos DEFs, com a revisão e melhoria do texto da RDC 46, complementada com a adoção de medidas regulatórias não normativas em parceria com diversos órgãos e instituições. Para a comparação das alternativas, entre a 1 e a 2, foi utilizada a metodologia qualitativa, na qual 5 critérios foram definidos pela GGTAB e utilizados para a comparação das alternativas 1 e 2. As alternativas foram comparadas considerando o impacto esperado em termos de custo e benefícios, tendo como linha de base a situação atual de regulação dos DEF. Os critérios utilizados foram: A. Prevalência do tabagismo no Brasil. B. Prevalência de uso dos DEF, em especial por crianças e adolescentes. C. Efetividade da fiscalização da propaganda e promoção irregulares dos DEFs. D. Percepção da população diante das alegações da indústria do tabaco quanto à redução de danos à saúde com o uso do DEF. E comércio ilegal dos DEF, internet e lojas físicas.
A comparação qualitativa das alternativas teve como base as evidências científicas obtidas e os dados oriundos do cenário internacional. Com base na comparação, evidenciou-se a necessidade da adoção de medidas complementares às medidas normativas, uma vez que é necessária a conscientização da população quanto aos riscos à saúde dos DEF e quanto à inexistência de sustentação científica para as alegações de que há redução de risco por meio do uso desses produtos. A comparação realizada permite constatar que a alternativa 1 não é a mais adequada para atingimento dos objetivos da atuação regulatória. Manter a proibição dos DEF no Brasil sem a adoção de outras medidas pode ocasionar riscos a médio e longo prazo, com um aumento gradual da prevalência do uso dos DEFs e das doenças tabaco relacionadas. Quanto à alternativa 2, espera-se que os benefícios trazidos com a sua adoção superem os custos envolvidos para a implementação das diversas medidas não normativas previstas. A GGTAP sugere a adoção da alternativa regulatória 2, tendo em vista ser a alternativa mais adequada ao enfrentamento do problema regulatório e ao alcance dos objetivos pretendidos. A área técnica informa que, apesar de não haver um cenário prospectivo específico para o Brasil, com um modelo matemático para se verificar o impacto e os custos do aumento de prevalência dos DEF, caso não sejam tomadas medidas complementares à proibição de comercialização desses produtos no Brasil, pode haver um aumento da prevalência de uso desses produtos e, consequentemente, dos custos relativos ao tratamento da dependência à nicotina e das demais doenças relacionadas ao uso do tabaco. Da exposição dos possíveis impactos. De acordo com o relatório da IR, a alternativa 2 impacta positivamente na proteção da população quanto aos riscos dos DEFs, em especial de crianças e adolescentes, uma vez que apresenta medidas para a redução da oferta e da demanda por DEF, impedindo que haja o aumento do uso desses produtos e, consequentemente, do tabagismo. A alternativa sugerida pode impactar negativamente na indústria do tabaco, empresas que fabricam e comercializam o DEF em outros países, pois a manutenção da proibição continuaria impedindo a comercialização desses dispositivos no Brasil, o que impede a expansão de seus negócios. Com a adoção complementar de medidas não normativas, como as campanhas educativas, divulgação dos riscos dos DEFs, combate à promoção e propaganda desses dispositivos, aumento e organização do controle ao comércio ilegal, internet, fronteiras e lojas físicas, o relatório destaca que a expectativa é a redução na circulação e disponibilização do DEF. Estas ações diminuiriam a demanda e a oferta desses produtos, impedindo a divulgação de suas marcas, o apelo e curiosidade para o uso, a iniciação e a disseminação do uso. Para crianças e adolescentes e até mesmo adultos jovens e adultos, a área técnica destaca que a manutenção da proibição e a adoção de medidas de conscientização e combate à promoção, propaganda, importação e comércio ilegal teriam um impacto positivo, uma vez que protegeria este público quanto à oferta e acesso facilitado aos DEF. Quanto ao setor saúde, destaca o relatório da IR que a alternativa sugerida apresenta impactos positivos, uma vez que se impedirá o aumento do acesso e uso desses produtos e, consequentemente, a pressão sobre o sistema de saúde em diversos aspectos, em termos de aumento dos custos com tratamento, na necessidade de elaboração de protocolos ainda não bem estabelecidos pela ciência para o tratamento da dependência aos sais de nicotina, reestruturação de serviços de apoio à cessação, capacitação de profissionais, dentre outras. Contudo, destaca a GGTAB que a proposta pode incorrer no aumento de custo com campanhas educativas permanentes, o que implica na contratação de agências de publicidade, veiculação em distintas mídias e meios de comunicação, ações em parceria com outros órgãos, adaptações de sistemas informatizados de monitoramento dos dados advindos do uso indevido desses produtos, mensuração da eficácia das campanhas adotadas, continuidade das pesquisas sobre a prevalência, dentre outras. A alternativa sugerida também impactaria positivamente a implementação da Convenção Quadro no Brasil, uma vez que a prevenção do tabagismo e da dependência à nicotina são compromissos internacionais do país em decorrência da ratificação da referida convenção. Considerando a Anvisa e os demais entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o impacto da alternativa 2 são positivos,
pois corroboram para o cumprimento da missão de proteger e promover a saúde da população dos riscos do DEF. Contudo, são pontuados alguns custos relacionados à revisão do texto normativo, ao aumento das ações de fiscalização e das medidas de conscientização da população, em especial crianças e adolescentes, e do setor regulado, e à realização de treinamentos para fiscais sanitários e outros profissionais envolvidos na implementação das medidas regulatórias não normativas. Outro benefício esperado refere-se à redução da oferta e cumprimento do protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos de tabaco. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Consumidor, enquanto agentes afetados pela Alternativa 12, poderão ser impactados com a intensificação de instauração de inquéritos para apuração de crimes relacionados ao DEF, uma vez que a importação desses dispositivos é proibida. Como benefício a estes agentes está a coibição atos criminosos relacionados ao DEF, uma vez que o comércio ilegal desses dispositivos fere o artigo 6º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Quanto aos impactos internos da Anvisa, destaca-se a necessidade de interação entre diversas áreas para a implementação de medidas normativas e não normativas presentes nesta alternativa. O relatório da IR destaca-se que tais medidas terão diferentes custos relativos às ações sanitárias, mas, ao mesmo tempo, os benefícios de proteger a população contra os riscos dos DEFs. Dentre as áreas impactadas estão a gerência de produtos controlados, a avaliação para controle da nicotina, a assessoria internacional da Anvisa, discussões internacionais para o cumprimento do Decreto 9.516 de 2018, que promulgou o protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos de tabaco, a gerência geral de portos e aeroportos e fronteiras da Anvisa, revisão da RDC 81 para fiscalização efetiva de produtos fumígeros nas fronteiras, a gerência geral de monitoramento da Anvisa, GEMON, inclusão dos DEF no sistema de monitoramento, a Gerência Geral de Fiscalização de GFIS, planejamento de ações estratégicas conjuntas com a GGTAB para a coibição de promoção, propaganda e comércio ilegal dos DEFs pela internet, e a Assessoria de Comunicação da Anvisa, desenvolvimento de um plano de comunicação permanente sobre os riscos à saúde causados pelo DEF. Ainda com relação às medidas de proteção de crianças e adolescentes contra os riscos dos DEFs, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é também um dos agentes afetados de forma positiva, uma vez que proteger esse público é uma exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, publicado por meio da Lei 8.069 de 90. Como custos, haveria necessidade de se avaliar a inserção do tema nas ações da Secretaria Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, com a realização de campanhas e ações coordenadas para evitar a iniciação ao tabagismo, a dependência de nicotina, fato que tem sido observado em vários países. Também com este foco, outros ministérios, como o da Justiça e da Educação, são importantes agentes afetados, uma vez que poderiam colaborar com a inserção dos DEF nos programas e ações voltadas à educação de professores, crianças e adolescentes nas escolas. Da estratégia de implementação, monitoramento e avaliação. Para a implementação da Alternativa 2, tendo em vista os diversos agentes afetados, o relatório da IR destaca a necessidade de delineamento de um plano de ação elaborado após contato e sensibilização das áreas internas da Anvisa e dos demais órgãos envolvidos. Neste plano serão descritas as ações a serem realizadas, o cronograma para execução, os prazos responsáveis e a forma de monitoramento dos resultados e medidas tomadas. Os indicadores macro para a mensuração da efetividade da alternativa sugerida é a redução da prevalência do uso de DEF no país. A GGTAP sugere que o plano seja aprovado pela diretoria, uma vez que será necessário o apoio para a celebração de parcerias e o planejamento de recursos para as ações a serem realizadas. Especificamente com relação à normativa para a manutenção da proibição dos DEF, a GGTAP destaca a necessidade de proposição de um novo texto para a RDC 46, com ajustes para esclarecer pontos sobre as proibições, controle e fiscalização desses produtos. Como se trata de uma melhoria no texto da norma, mantendo-se a proibição relativa ao DEF, não será necessário período de transição para a vigência da nova RDC. Da identificação e definição dos efeitos e riscos. O relatório da IR representa a avaliação da Alternativa Regulatória 2, discutindo os principais efeitos e riscos relativos à revisão da RDC 46, à revisão da RDC 81, para que haja inspeção de produtos fumígeros, inclusive DEF, em portos, aeroportos e fronteiras, e a pactuação com outros órgãos para a adoção de medidas não normativas. Destaca o relatório da IR que, se considerar o cenário atual de proibição de comercialização, importação e propaganda dos DEF, a manutenção dessas proibições estabelecidas em normativas sanitárias não incorrerá em riscos à saúde da população, assim como em risco econômico ao setor regulado, uma vez que as empresas de tabaco que produzem e importam produtos fumígeros já não podem fazer tais atividades relativas ao DEF diante das proibições estabelecidas desde 2009.
da participação dos agentes afetados e interessados. Sob a ótica de participação de agentes interessados durante a discussão de um processo regulatório, é relevante destacar que, desde as fases iniciais da IER, o presente processo de regulamentação contou com uma ampla participação de agentes afetados e interessados, incluindo momentos de discussão e coleta de subsídios que permitiram a participação de cidadãos e empresas, incluindo as suas organizações representativas e associações, consumidores, outro órgão do setor público, organizações não governamentais, parceiros comerciais internacionais e outros interessados. A participação social e a transparência foram pilares para a construção desse processo regulatório. De acordo com a análise de coerência e conformidade realizada pelo então GGREG, este tópico do relatório aponta adequadamente o resultado dos debates ocorridos durante o momento de participação da sociedade, abordando aspectos relevantes que foram considerados na IER. Ressalta-se que as boas práticas regulatórias recomendam que a atividade de regulação considere os benefícios da atuação regulatória, bem como aqueles que são submetidos às obrigações regulatórias, e que a consulta e o diálogo com os agentes afetados e interessados no problema regulatório se iniciem o mais cedo possível. De acordo com a OCDE, um governo aberto permite o escrutínio público, reunindo fatos de cidadãos afetados por propósitos, promovendo confiança no governo, mediante maior transparência e participação pública. Na mesma direção, o Guia de AIR da Anvisa aponta que um bom processo de consulta amplia a transparência, reúne informações e, assim, tem o potencial de melhorar a eficiência e a eficácia da atuação regulatória. O envolvimento dos agentes, além de visar garantir o seu empoderamento, confere legitimidade ao processo regulatório, permitindo aos reguladores coletar melhores evidências para justificar a atuação regulatória. Neste contexto, de modo a permitir ampla participação dos agentes afetados e interessados no processo regulatório referente aos DEF, a GGTAB elaborou um plano de participação social com a previsão das etapas a serem realizadas durante o processo de AIR. Dessa forma, em diversas fases da análise, foram promovidas ações de engajamento dos agentes externos e de coleta de evidências sobre o tema, de forma a subsidiar tecnicamente a Anvisa para avaliação dos impactos à saúde relacionados aos DEF. Das audiências públicas, o relatório aponta que para este tema envolveu a realização de 2 audiências públicas, uma em Brasília e outra no Rio de Janeiro. O relatório traz o relatório de resultados alcançados com a audiência e links com o conteúdo gravado das discussões ocorridas durante os eventos. As discussões foram norteadas a partir das informações contidas na árvore de problemas sobre o tema em análise e buscaram levantar subsídios relacionados a questões como: A. Quais os tipos de DEF que existem atualmente no mercado? B. Como funciona e quais suas composições e emissões? C. Esses produtos são menos danosos do que os produtos fumígeros convencionais? D. Quais são os riscos desses dispositivos à saúde? E. Esses produtos são úteis para a cessação do tabagismo? F. Esses produtos causam dependência? G. Como o registro desses produtos impactaria a política nacional do controle do tabaco no Brasil? H. Como está estabelecido o cenário internacional com relação a esses produtos? I. Qual o público-alvo dos DEFs? Eles se destinam somente às pessoas que desejam parar de fumar? J. Existem maneiras de garantir que esses dispositivos sejam utilizados apenas pelo público pretendido? A primeira audiência pública contou com a presença de diversos agentes que foram convidados e apresentaram suas colocações e pleitos referentes ao DEF, dentre eles Philip Morris, JTI, processadora de tabaco do Brasil, Souza Cruz Limitada, Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Sinditabaco, Associação Brasileira da Indústria de Fumo, ABFUMO, Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, INCA, Associação Médica Brasileira, AMB, Sociedade Brasileira de Pediatria, Universidade da Califórnia São Francisco, ACT, Promoção da Saúde. A segunda audiência pública também contou com a presença de diversos agentes. Foram realizadas apresentações pelos seguintes agentes: Philip Morris Brasil, JTI, Processadora do Tabaco do Brasil, Souza Cruz Limitada, Sinditabaco, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abracel, Abifume, Imperial Brands, Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro, AMB, INCA, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Centro de Estudos sobre Tabaco e Saúde, NET, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ e ACT Promoção da Saúde. Das consultas dirigidas, com o objetivo de continuar o diálogo com os atores envolvidos, a GGTAB, com auxílio da então GGREG, publicou 3 consultas dirigidas para promover novo momento de participação social e obter mais informações sobre os DEFs. As consultas foram realizadas por meio de formulário Line Survey, com link disponível no sítio eletrônico da Anvisa e prazo de 15 dias para o recebimento das contribuições. Os questionários e respostas completas foram disponibilizados no sítio eletrônico da Anvisa.
A primeira direcionada a empresas que comercializam DEF, tendo sido obtidas respostas de 3 empresas com representação no Brasil e de 4 sediadas em outros países. Conforme relatado pela Digitab, as informações recebidas por meio dessa consulta dirigida permitiu-se constatar que os DEFs começaram a ser comercializados em diversos países antes que houvesse regulamentação que norteasse a sua comercialização, marketing, propaganda, promoção e, portanto, à margem do controle sanitário das autoridades locais. Outra observação apontada pela Digitab é de que em mais de 50% dos países onde os produtos são comercializados, não há a emissão de autorização formal da autoridade sanitária local para essa comercialização. A segunda consulta foi dirigida a gestores estaduais e municipais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Foram recebidos 7 formulários de visas municipais. Os municípios participantes foram provenientes de 6 estados: Rondônia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Diante dessa consulta dirigida, relatou a Digitab que não foi possível fazer alegações seguras sobre o impacto das atividades do SNVS diante de uma eventual permissão da comercialização dos DEF. Ao avaliar as respostas obtidas dentre os municípios que participaram, foi observado que 43% não realizaram fiscalização de DEF em sua atividade de rotina. Dos que realizam fiscalizações, o impacto dessas ações na rotina foi baixo e médio equitativamente. Desses municípios, 29% relataram o uso proibido de DEF em ambientes coletivos fechados com certa frequência. A terceira consulta foi dirigida a pesquisadores ligados a instituições de ensino, pesquisa e órgãos governamentais. Foram recebidas 31 contribuições, sendo 20 provenientes de instituições de ensino, 3 de instituições de pesquisa e 8 de órgãos governamentais. Conforme relatado pela Digitab, das contribuições recebidas, 87% afirmaram que a prevalência do uso do DEF aumentaria no Brasil caso houvesse autorização para comercialização desses dispositivos. Os demais respondentes afirmaram que não é possível estimar se haveria ou não o aumento desta prevalência. Com relação à prevalência de tabagismo, em face de um cenário onde tais produtos passassem a ser permitidos no Brasil, dos respondentes, 74% estimaram que haveria aumento da prevalência de tabagismo no país. Como embasamento para as afirmações, foram enviados artigos científicos, relatórios, notas técnicas, pesquisa e outros documentos. Da tomada pública de subsídios. Além das audiências públicas e das consultas dirigidas, que, conforme relatado pela Digitab, permitiram reunir informações e coletar evidências relevantes para a elaboração do relatório da IR, após a sua conclusão, este foi integralmente submetido a uma tomada pública de subsídios, de forma a ampliar a legitimidade ao processo regulatório e contribuir para a eficiência e eficácia da atuação regulatória. É importante esclarecer que a etapa de TPS não é obrigatória. No entanto, para que houvesse ampla transparência do processo de IR e a permissão de nova etapa de participação social, esta terceira diretoria, mesmo ciente da robustez do documento técnico, acolheu a recomendação da Digitab para submeter o relatório parcial da IR ao escrutínio público e permitiu, mais uma vez, o recebimento de contribuições ao processo. Assim, em 11 de abril de 2022, foi iniciada a TPS número 6, com a divulgação do relatório parcial da IR no portal da Anvisa e a abertura do período de recebimento de contribuições da sociedade sobre o referido documento. Inicialmente, o prazo concedido foi de 30 dias para o recebimento de contribuições. No entanto, em 6 de maio foi publicado novo edital de chamamento para prorrogar o prazo de recebimento de contribuições por mais 30 dias, totalizando 60 dias para que houvesse a manifestação dos interessados. A prorrogação do prazo demonstrou a disposição dessa agência em ampliar ainda mais a possibilidade de participação social de todos os interessados no tema. Para o recebimento das contribuições, foi elaborado um formulário eletrônico que permitia ao interessado se manifestar de maneira geral sobre o relatório parcial da IR ou de forma detalhada por capítulo, podendo também enviar arquivos anexos. No âmbito da TPS, foram recebidos 1.607 colaborações recebidas, sendo 1.522 de cidadãos, 94,7%, 31 de organizações não governamentais, 26 do setor acadêmico, pesquisa, 10 do setor governamental e 18 do setor regulado. Destaque-se que a classificação tem como referência a autodeclaração dos participantes. Conforme informado pela Digitab, as colaborações apresentados por participantes autodeclarados como cidadãos, de maneira geral, relataram suas experiências com o uso do DEF, a maioria sem especificar o produto que utilizam. Muitos relatam o descontentamento com o conteúdo do relatório parcial da IR, relatando que pararam de fumar ou que conhecem ou convivem com pessoas que pararam de fumar utilizando algum tipo de DEF, que os produtos são menos danosos que os produtos convencionais, entretanto, em sua grande maioria, não apresentaram evidências científicas que comprovam as alegações realizadas.
Importante destacar que o recebimento do relato de experiências pessoais é esperado em instrumentos de participação social. No entanto, a avaliação técnica da Anvisa deve ser embasada em argumentação técnica e científica, pois as ações de vigilância sanitária possuem impacto populacional. Experiências individuais, mesmo que exitosas, não podem pautar por si só decisões regulatórias, principalmente decisões que impactem as políticas de saúde do país. Ademais, está cogitado que, apesar do recebimento de 1.522 manifestações de cidadãos, muitas delas pedindo pela autorização da comercialização do DEF, não há um clamor popular pela autorização de comercialização destes dispositivos no país. Pesquisa quantitativa realizada pela Datafolha, com representatividade nacional, observou que 68% dos entrevistados de 18 anos ou mais não são favoráveis à liberação dos DEF no Brasil e que 21% entendem que estes dispositivos não devem ser liberados no país até que se prove seu impacto à saúde e na iniciação do tabagismo. Conforme consta no relatório da IER, com relação ao setor regulado, a principal manifestação foi pela regulamentação dos produtos para que estes possam ser comercializados no país. Quanto aos participantes, instituições de ensino e pesquisa e ONG, há contribuições no sentido tanto de defender a manutenção da proibição, quanto de permitir a comercialização dos DEFs. Quanto ao setor governamental, as manifestações foram favoráveis à manutenção da proibição destes dispositivos no país. Importante mencionar que, de acordo com a Aretec, muitas contribuições desses atores também carregavam opiniões e relatos que, apesar de importantes, necessitam estar acompanhados de dados e evidências que as sustentem e comprovem. Um dos pontos de questionamento em relação ao relatório de AIR recebidos no âmbito da TPS refere-se ao uso ilegal do produto no país. Muitos participantes informaram que os DEF já estão disseminados no Brasil e têm sido maciçamente utilizados no mercado ilegal, manifestaram-se pela necessidade de DEF serem regulamentados. Importante mencionar que, durante o período da TPS, dados de pesquisas de uso da DEF por jovens foram divulgados em vários meios de comunicação. No entanto, de acordo com a Digitab, algumas dessas informações não estavam corretas, como as que apontam que a prevalência do uso seria de 20% entre os jovens de 18 e 24 anos, encontrados pela pesquisa Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia. Na verdade, o relatório da Covitel apresentou de forma agrupada os dados de experimentação e uso de cigarros eletrônicos e não do uso como foi veiculado. Conforme esclarecido pela Aretec, considerando toda a amostra, o uso de cigarros eletrônicos, pelo menos uma vez na vida, foi de 7,3% entre os entrevistados, como consta na página 21 do relatório divulgado. Esta experimentação foi maior entre homens e com maior incidência na região centro-oeste. A pesquisa também apresenta informações de que a experimentação foi 10 vezes maior entre os jovens de 18 e 24 anos, quando comparada a pessoas de 65 anos ou mais. Quando analisamos os microdados da pesquisa que não estão trabalhados no relatório, apenas 0,38% dos entrevistados relataram o uso diário desses dispositivos e 1,77% relataram o uso diário ou mesmo que diário. De todos os entrevistados, 94,45% relataram nunca terem utilizado o DEP. Conforme mostra o relatório Conforme consta do relatório da IR, dados sobre o comportamento da prevalência de dispositivos eletrônicos para fumar também começaram a ser coletados por meio de pesquisa Vigitel, inquérito telefônico realizado pelo Ministério da Saúde em todas as capitais e Distrito Federal para avaliar os fatores de risco ligados a doenças crônicas não transmissíveis. Essa pesquisa mensurou os dados de uso por 3 anos consecutivos. Os dados coletados de 2019 e 2021 indicam uma tendência de estabilidade no uso dos DEFs nas capitais brasileiras. Em um recorte de dados do Vigitel, pode-se observar que a prevalência do uso do DEF nas capitais por indivíduos de 18 a 24 anos é maior. Ainda assim, nesta faixa etária, percebe-se um recuo nos índices de utilização dos DEFs de 2020 a 2021. Essas informações demonstram uma maior atração de faixas etárias mais jovens, mas também comprovam que não há utilização destes dispositivos em massa no país. Em contraponto, no Canadá, país citado em muitas contribuições recebidas por ter regularizado a venda dos DEF em 2018, com o estabelecimento de regras e outros controles, observou-se um aumento de 100% na prevalência entre jovens de 2018 para 2019. Em conferência com a Autoridade Sanitária Canadense, foi relatada a Digitab que este aumento pode ter sido resultado de práticas ilegais de propaganda por parte de empresas que comercializavam tais produtos. O fato de se estabelecer regras sanitárias também não implica em seu cumprimento, pois percebe-se o constante descumprimento destas regras por empresas e cidadãos. Com relação ao mercado ilegal, não somente os DEFs, mas diversos outros produtos e serviços danosos podem ser encontrados no mercado ilegal, seja ele físico ou telefônico,
No entanto, conforme bem apontado pelos Digitab, as políticas regulatórias não podem e nem devem ser redesenhadas para sua legalização. Pensando nisso, inclusive, foi que no mapeamento de alternativas para enfrentamento do problema regulatório, incluiu-se a alternativa 2, que além da manutenção da proibição desses produtos, inclui a implementação de diversas ações de fiscalização e campanhas educativas, tanto no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, quanto em parceria com diversos órgãos da administração pública. Tais ações também têm o objetivo de coibir a propaganda, importação e o comércio ilegais desses produtos, reduzindo a demanda e a oferta desses produtos. Outras contribuições recebidas no âmbito da TPS sugerem a regularização dos DEF para que estes passem a ser seguros. No entanto, conforme destacado pela área técnica, regularizar os DEF não implica em dizer que estes produtos passarão a ser seguros para o uso, pois além das diversas substâncias tóxicas e dos riscos à saúde já conhecidos, existe o desconhecimento dos efeitos à saúde desses produtos a médio e longo prazo. Além da falta de conhecimento sobre todos os riscos destes produtos, principalmente a médio e longo prazo, a grande diversidade de produtos tornaria sua regularização totalmente inviável tecnicamente, pelo fato de não haver evidências científicas dos mais diferentes riscos, pois, conforme informado pela área técnica, estes produtos podem variar a depender de quais substâncias estariam contidas nas milhares de combinações de formulações existentes, sem contar nos dispositivos de sistema aberto, onde o usuário pode customizar o produto de forma como bem entende, tornando infinitas as formulações geradas e impossível de se prever os riscos associados e garantir qualquer segurança. Neste contexto, a Digitab informou que foi publicado em 2021 o estudo Adolescent Vape Associated Trauma in the Western United States, que traz os resultados de investigações conduzidas em 9 hospitais infantis nos Estados Unidos de 2016 a 2019. Foram identificados 15 eventos traumáticos com casos que necessitaram de internação de tratamento intensivo. Os traumas observados foram queimaduras faciais nos olhos e nas mãos, perda de múltiplos dentes, fratura mandibular, queimaduras nas coxas e virilhas e lesão no nervo radial. Com relação aos casos de intoxicação por nicotina e produtos de tabaco nos Estados Unidos, foram registrados 29.141 ocorrências entre janeiro de 2018 e abril de 2015, todas envolvendo crianças menores de 6 anos de idade. Cigarros eletrônicos representaram 14,2% das ocorrências, entretanto, em crianças menores de 2 anos de idade, a exposição à ocorrência com cigarros eletrônicos foi de 44,1%. Crianças expostas tiveram 5,2 mais chances de internação e 2,6 mais chances de evento severo em decorrência da exposição. Em relação à toxicidade, dependência e tratamento, foi incluído no relatório AIR revisão sistemática com meta-análise recebida no âmbito da TPS e que apresenta a existência de evidências estatisticamente relevantes dos impactos imediatos cardiovasculares e pulmonares relativos ao uso de cigarros eletrônicos com nicotina. Os estudos analisados utilizaram diferentes marcas de cigarros eletrônicos com nicotina. O estudo conclui que os produtos têm um impacto clínico relevante, principalmente com relação à morbidade cardiovascular, tais como o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da rigidez arterial, comparáveis com os cigarros convencionais. Com relação aos efeitos pulmonares, foi evidenciado o impacto inflamatório nas vias aéreas. Pesquisadores apontam que mais estudos são necessários para conhecer as consequências a longo prazo. Com relação à utilização de sais de nicotina, foi recebida a nota técnica Nicotina, o que sabemos? Com informações sobre os efeitos causados pela nicotina em forma de sal, utilizado em diversos tipos de DEF. Esta nota técnica, publicada em janeiro de 2022, menciona os efeitos e riscos da nicotina na forma protonada, sais de nicotina, que por disfarçarem melhor a aspereza da fumaça, fazem com que a absorção seja maior a nível de alvéolos e brônquios, tornando-a disponível mais rapidamente ao organismo devido à alta e rápida absorção, o que pode se refletir em maior potencial de causar dependência. Com relação ao consumo de nicotina por meio do DEF com refis líquidos, a publicação refere que os líquidos com concentrações superiores a 30 mg por ml, se consumidos em horas, equivalem a um fumo de 1,5 maço de cigarros convencionais, quantidade suficiente para causar efeitos cardiovasculares. A Digitab informou que o tratamento da dependência da nicotina advinda do uso de DEF ainda é pouco explorado pela ciência. Revisão sistemática sobre as dificuldades e facilidades para a cessação de cigarros eletrônicos, com busca na literatura de 2010 a 2021, apresenta uma análise de 10 estudos eleitos entre 2.593 pesquisas, barreiras como o medo de voltar
ao uso do tabaco, a dependência e a redução do estresse foram relatados como dificuldades para o tratamento. Outras barreiras e facilitadores foram as crenças de saúde, o perigo, o grau de prazer, as influências sociais e os fatores ambientais. Com relação aos constituintes dos DEFs, consta do relatório da IR a publicação de estudo por pesquisadores da Universidade Johns Hopkins sobre a caracterização química de DEF de 4 marcas e de diferentes gerações que são utilizadas com refis líquidos, a Juul, Blue, Mi-Salt, Smoke e Vuse. Os objetivos foram caracterizar quimicamente as substâncias presentes nos produtos por meio de cromatografia líquida de alta resolução, com espectrofotometria de massa, e identificar, confirmar e quantificar os compostos desconhecidos de potencial efeito à saúde. Os pesquisadores detectaram que o número de compostos nos aerossóis foi maior do que nos líquidos. Os pesquisadores concluem que existe a presença de substâncias inesperadas e potencialmente perigosas nos líquidos e aerossóis de cigarros eletrônicos e que mais estudos são necessários para aumentar o número de compostos detectáveis e o estudo de suas características toxicológicas. Além disso, o relatório da IR apresenta resultados de outros estudos recentes avaliaram os efeitos da inalação de substâncias químicas do cigarro eletrônico por ratos e que acompanharam a exposição de ratos ao aerossol de cigarro eletrônico e à fumaça do cigarro convencional. Com estes estudos citados, ilustra-se que o fato do DEF serem produzidos e comercializados de forma legal no mercado por empresas formalmente estabelecidas não agrega qualquer segurança aos usuários, pois a presença de substâncias tóxicas das mais diversas, muitas com toxicidades e efeitos desconhecidos a curto, médio e longo prazo, faz desses produtos apenas mais uma fonte de risco, além dos que conhecidos oriundos dos produtos convencionais. Conforme informado pelo Digitável, o risco de iniciação aos tabagismo por jovens que começam a utilizar cigarros eletrônicos é real e comprovado por diversas revisões sistemáticas da literatura. Além das revisões e evidências já apresentadas no relatório AIR, outras evidências foram recebidas no âmbito da TPS e corroboram tais achados. Nesse sentido, destaca-se a revisão sistemática com meta-análise que analisou o efeito de cigarros eletrônicos com e sem nicotina e a iniciação ao uso de produtos de tabaco em indivíduos menores de 20 anos. Os resultados encontrados demonstraram que indivíduos que já usaram cigarros eletrônicos apresentam cerca de 3 vezes mais riscos de se tornarem usuários eventuais de cigarros tradicionais e 2,5 vezes mais risco de se tornarem usuários correntes de cigarros convencionais. Entre os indivíduos que usaram cigarro eletrônico no início dos estudos, o risco de se já terem usado cigarros convencionais no acompanhamento foi de 2,63 vezes e de 1,88 vezes de se tornarem usuários atuais de cigarros convencionais. Ainda o estudo americano, com base na pesquisa Longitudinal Population Assessment of Tobacco and Health, PATH, que acompanhou milhares de jovens e adultos jovens de 12 a 24 anos ao longo de 4 anos para avaliar se o uso de produto de tabaco poderia gerar iniciação ao uso diário de cigarros convencionais. Dentre as conclusões de estudo, foi observado que indivíduos não fumantes que fizeram uso de cigarros eletrônicos tiveram 3 vezes mais chance de se tornarem usuários diários de cigarros convencionais. Quanto ao uso dual de cigarros eletrônicos, informações divulgadas no Tobacco Atlas 2022 indicam que evidências fortes sugerem que o uso de cigarros eletrônicos é muito comum e que os ganhos para a saúde pública aparentam ser extremamente baixos ou não existentes. A Universidade da Austrália publicou em 2022 uma revisão sistemática financiada pelo governo australiano, onde foram avaliadas evidências globais relativas aos cigarros eletrônicos e aos desfechos da saúde. Alguns achados relativos ao uso de cigarros eletrônicos demonstraram a existência de evidências conclusivas de que o uso de cigarros eletrônicos causa e-cigarette or vaping products use associated lung injury, EVALI, entre fumantes e não fumantes, que os cigarros eletrônicos podem causar queimaduras e outras injúrias, podendo ser severas e levar à morte, de que a exposição intencional ou acidental a líquidos contendo nicotina pode levar ao envenenamento, que pode ser severo e levar à morte, principalmente acometendo crianças de até 6 anos de idade, que o uso de cigarros eletrônicos pode resultar em toxicidade por nicotina, que o uso de cigarros eletrônicos aumenta o material particulado no ar e em ambientes fechados, de que o uso de cigarros eletrônicos pode levar a convulsões. Além disso, a revisão sistemática australiana demonstrou a existência de fortes evidências de que pessoas que nunca fumaram e começaram a usar cigarros eletrônicos têm, em média, 3 vezes mais chances de iniciar o uso de cigarros convencionais do que aqueles que não usam cigarro eletrônico. E de que não fumantes que usam cigarros eletrônicos têm por volta de 3 vezes mais chances de se tornarem fumantes correntes de cigarros convencionais. Também é relevante citar a revisão sistemática da Cochrane, Electronic Cigarettes for Smoking Cessation, que foi apresentada por algumas contribuições com a intenção de justificar o uso de produtos para cessação. Entretanto, a revisão não apresenta evidências conclusivas para esse desfecho.
De acordo com a análise da Digitab, segundo os próprios autores, há evidências moderadas de que os cigarros eletrônicos com nicotina aumentam os índices de cessação quando comparados aos sem nicotina e à terapia de reposição de nicotina. Os pesquisadores apontam que mais estudos são necessários e indicam como limitações a imprecisão das evidências diante do baixo número de estudos clínicos randomizados. Os pesquisadores também relatam que são necessárias mais evidências sobre os efeitos dos cigarros eletrônicos, pois o estudo mais longo da revisão tinha 2 anos, e para se avaliar os efeitos de novos tipos de cigarros eletrônicos que disponibilizam melhor a nicotina dos que os mais antigos. Também foi publicada a revisão sistemática das evidências dos riscos de cigarros eletrônicos para fumantes e não fumantes pela Scientific Committee on Health, Environment and Emergency Risks, SHARE, da Comissão Europeia, que encontrou as seguintes evidências fortes de que a nicotina nos líquidos causa dependência, de que os aditivos têm um papel relevante na atratividade e iniciação do uso de cigarros eletrônicos, e de que há riscos de envenenamento, queimaduras e explosões. Também é relevante mencionar que no âmbito da TPS, a redução de danos foi abordada por várias contribuições favoráveis à regularização dos DEF no país, por meio do envio de artigos e relatório, principalmente por empresas fabricantes, ONGs e associações representativas do setor regulado. Conforme esclarecido pela área técnica, a redução de danos é um conceito usado há anos e se caracteriza na adoção de alternativas menos danosas para indivíduos que não conseguem cessar o uso de substâncias que causem dependência, por exemplo. Entretanto, tais benefícios advindos de produtos menos danosos precisam ser cientificamente embasados e adotados com práticas e controles que levem em conta não apenas a proteção do indivíduo, mas também a proteção da população. Contudo, após a análise pela área técnica do material enviado, o estado da arte sobre a ausência de evidências que comprovem tal redução não se modificou. Isso pode ser percebido nos próprios países citados nas contribuições, que não autorizam a comercialização de nenhum tipo de DEF como produto com redução de dano-risco. Necessário destacar que a questão primordial que precede qualquer ação de controle em relação a como se daria o uso dos DEFs para a redução de danos é que não há evidências científicas de que essa redução de danos ocorrerá. E, de acordo com a Digitab, não há estudos que comprovem as alegações de uso desses produtos para essa finalidade. Não foram encontradas na literatura provas de que a redução de determinado percentual de exposição a certa substância se traduzirá na redução da chance de desenvolvimento de um ou outro tipo de doença, como câncer de pulmão, por exemplo. Faltam estudos de médio e longo prazo que comprovem tais alegações. Assim, sem que haja comprovação inequívoca de que tais produtos gerem menos danos, não há sustentação técnica para que sejam autorizados. Como exemplo, o próprio FDA, mencionado em várias contribuições, não aprovou nenhum dispositivo eletrônico para fumar como sendo de redução de danos, pois as empresas que pleitearam a autorização para comercialização não conseguiram comprovar tais alegações. Não conseguiram comprovar qual dano seria reduzido pelo consumo de seus produtos e em que proporção. Na mesma direção, países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Espanha, também mencionados em várias contribuições, não autorizam a comercialização de DEF com a alegação de que são produtos com redução de risco à saúde. Tais informações foram obtidas oficialmente pela Anvisa. Outra questão recorrente foi a citação de que os cigarros eletrônicos seriam 95% mais seguros ou menos danosos que os cigarros convencionais. Como descrito no relatório da IER, a evidência para essa afirmação, publicada por pesquisadores e reverberada pelo Public Health England, não era confiável, como demonstrado em editorial da revista Lancet. Além disso, a revista descreveu o conflito de interesses dos pesquisadores envolvidos. O relatório da IER também destaca que o estudo Invalidity of the Offset Estimate of the Relative Arms of Electronic Cigarettes corrobora com o edital da revista Lancet, trazendo mais elementos que desmentem a alegação de que tais produtos sejam 95% ou qualquer outro potencial mais seguro que os produtos tradicionais. O artigo destaca, principalmente, a diversidade de produtos existentes no mercado desde 2013 e os estudos que demonstram a toxicidade dos produtos, os milhares de aditivos e seus desconhecidos efeitos pulmonares, o aumento da dependência pelo uso de sais de nicotina, a toxicidade celular, o efeito porta de entrada de jovens ao tabagismo, dentre outros. Em relação à diversidade de produtos, consta do relatório da IER que até setembro de 2020, o FDA havia recebido mais de 58 mil pedidos de regularização de cigarros eletrônicos com nicotina e refis líquidos, e 18 meses depois o número de pedidos de registro desses produtos passou a marca de 6 milhões,
um número imenso de variedade de produtos, composições e riscos incalculáveis. Já para os cigarros eletrônicos, tipo produtos de tabaco aquecido, o número de pedidos foi de apenas 5. Contudo, conforme informado pela Digitável, apesar do número menor, tanto para os cigarros eletrônicos como refis líquidos, quanto para os produtos que aquecem o tabaco, não há evidência dos riscos à saúde, principalmente a médio e longo prazo. Portanto, a regularização de qualquer tipo de DEF não implicaria em nenhuma qualidade ou segurança para sua utilização. Aqui é relevante lembrar que o princípio da precaução foi utilizado pela Anvisa em 2009, por ocasião da publicação da RDC 46, pois se desconhecia tais produtos. Hoje são conhecidos alguns riscos à saúde, a presença de substâncias tóxicas, algumas não presentes nos produtos tradicionais, a atratividade, principalmente para jovens e adultos jovens, a prevalência de uso em outros países pelos mais jovens, o efeito porta de entrada para o tabagismo, o uso dual, a não eficácia para a cessação e para a diminuição do consumo de produtos tradicionais, o perigo de retrocesso nas políticas de controle do tabagismo, a propaganda, promoção e marketing praticadas globalmente pela indústria do tabaco, em sua maior parte direcionada aos mais jovens, a inexistência de evidências de que os DEFs sejam uma alternativa de menor dano quando comparados aos demais produtos fumígenos, e são desconhecidos os efeitos a médio e longo prazo. Nessa direção, também cumpre informar que na semana passada, dia 29, a Comunidade Europeia propôs normativa para banir os produtos de tabaco aquecido com flavorizantes, aditivos de aroma e sabor. Sobre a retirada desses produtos do mercado europeu da comissária responsável pela saúde e segurança alimentar da Comissão Europeia, a senhora Stella Kyriakides, esclareceu. Eu vou ler esse esclarecimento que eu acho importante. Abre aspas. Ao retirar do mercado o tabaco aquecido aromatizado, dando mais um passo no sentido de concretizar a nossa visão no âmbito do Plano Europeu de combate ao cancro, de criar uma geração livre de tabaco, fecha aspas, com menos, continua aspas aberta, com menos de 5% da população que usa tabaco até 2040, com 9 em cada 10 cânceres de pulmão causados pelo tabaco, queremos tornar o tabagismo o menos atrativo possível para proteger a saúde de nossos cidadãos e salvar vidas. Ações mais fortes para reduzir o consumo de tabaco, fiscalização mais rigorosa e acompanhar os novos desenvolvimentos para lidar com o fluxo interminável de novos produtos que entram no mercado, particularmente importantes para proteger os jovens, é fundamental para isso. Prevenir sempre será melhor do que remediar. Fecha aspas. Isso demonstra a preocupação do bloco econômico com o impacto desses produtos sobre a população, principalmente sobre os mais jovens. Segundo matéria publicada no jornal New York Times, houve um aumento de 2.000% na venda desses produtos na comunidade europeia apenas de 2018 a 2020. Neste contexto, corroboro que o entendimento da área técnica de que não há sustentação técnica plausível para a regularização de qualquer tipo de DEF, com tantos riscos envolvidos, autorizar tais produtos seria colocar em risco a saúde de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. O relatório da IR, na análise das contribuições recebidas no âmbito da TPS, também contempla uma série de outros elementos não detalhados neste voto, como, por exemplo, a possibilidade de recaída e a exposição passiva. Passo à conclusão. Considerando todas as evidências científicas obtidas e o panorama internacional, o relatório da IR conclui que o uso da DEF está relacionado a diversos riscos, quais sejam a imensa variedade de equipamentos de líquidos, o que impossibilita que haja estudos para toda a variedade possível de customizações dos conteúdos desses produtos. B, possibilidade de uso de drogas proscritas. C, aumento do risco de iniciação de jovens e adolescentes ao tabagismo. D, alta potência de dependência, uso dual, toxicidade, danos à saúde pulmonares, cardiovasculares, neurológicos, dentre outros, ausência de estudos de longo prazo, possibilidade de impactos negativos nas políticas de controle de tabaco, ineficácia para a cessação, alta prevalência do uso em países que permitem dar produtos, em especial por crianças, adolescentes e adultos jovens, e risco de marketing e propaganda indevida desses produtos, como demonstrado em diversos outros países, e a ausência de estudos que comprovem que esses produtos causam redução de danos à saúde, tanto no aspecto individual quanto coletivo. Assim, para o enfrentamento do problema e alcance dos objetivos pretendidos, a GGTAP sugere a adoção da alternativa regulatória 2, mantendo-se a proibição da comercialização, importação, propaganda desses produtos no Brasil, aliada à adoção de medidas regulatórias não normativas. Das considerações finais. Estamos acabando, gente. Frente a todo exposto, é notável o grande esforço da área no sentido de dotar o processo regulatório de uma análise
proporcional à complexidade do problema regulatório, o que se consubstancia no levantamento bibliográfico e de evidências técnico-científicas na discussão do tema junto à sociedade, em momentos de participação social, na captação de informações quanto a soluções adotadas em outros países, além da própria materialização na forma do relatório de AIR analisado, de todo o processo de reflexão na busca pela alternativa regulatória mais adequada ao enfrentamento do problema regulatório. Por esse motivo, deixo registrado o meu reconhecimento ao trabalho de excelente qualidade realizado pela equipe técnica da Digitab, bem como por todo o apoio e assessoramento utilizado pela ASREG ao longo desses anos, de forma que hoje o processo encontra-se maduro o suficiente para a tomada de decisão desta diretoria colegiada. Por fim, manifesto minha satisfação de fazer parte desse momento e pela oportunidade de deixar minha contribuição em tema de tamanha relevância para a saúde pública de nosso país, afirmando meu compromisso com a qualidade e isenção técnica das decisões desta agência. Passo ao voto. Por todo exposto, entendendo que a alternativa sugerida de manutenção da proibição da comercialização, importação, propaganda dos DEFs, complementada pela adoção de medidas regulatórias não normativas, é adequada ao enfrentamento do problema regulatório identificado e, portanto, voto pela aprovação do relatório de análise de impacto regulatório AIR sobre dispositivos eletrônicos para fumar DEF, conforme previsto no inciso 1 do artigo 33 da Ordem de Serviço 96 de 2021. Ato contínuo para o prosseguimento da matéria e conforme fluxo regulatório previsto no parágrafo 3 do artigo 33 da Ordem de Serviço 96 de 2021, recomendo que seja imediatamente sorteado um diretor-relator para a condução das próximas etapas do processo regulatório, de forma que a proposta de consulta pública de norma para a revisão da RDC 46 de 2009 seja o mais breve possível submetida à deliberação dessa diretoria colegiada em vista da grande relevância do tema para a saúde pública. Este é o voto que submeto à decisão por essa diretoria colegiada. Muito obrigada a todos.